Raciocinando como os ricos, o caminho para sair da corrida dos ratos e construir seu patrimônio. Introdução, o jogo que ninguém te explicou. Você já parou para pensar que a vida, do jeito que a maioria vive, parece um jogo onde as regras estão escondidas? Pois é, eu também cresci acreditando que bastava estudar bastante, arrumar um bom emprego e trabalhar duro que, mais cedo ou mais tarde, eu estaria seguro. Só que ninguém me contou que essa tal segurança era só uma ilusão bem vendida, e eu caí direitinho. Acordar cedo, bater ponto, correr atrás de contas, esperar ansiosamente pelo fim de semana, e repetir tudo de novo na segunda. Isso soa familiar, né? Essa é a famosa corrida dos ratos, uma roda que gira sem parar, onde você corre, corre e continua no mesmo lugar. Parece até aquelas gaiolinhas de hamster, quanto mais esforço, mais você sente que está ficando para trás. O detalhe é que os ricos não jogam esse mesmo jogo. Eles não ficam presos nesse ciclo. Enquanto a maioria troca horas por dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. E aí vem a pergunta que me fez virar a chave: se existe outro jeito de jogar, por que ninguém ensina isso na escola, na faculdade ou até dentro de casa? A verdade é que esse jogo secreto sempre esteve na frente dos nossos olhos, mas a gente foi treinado para não enxergar. Fomos programados para acreditar que a vida é só estudar, trabalhar, pagar contas, e quem sabe, se aposentar para finalmente descansar. Só que, spoiler, esse caminho não leva à liberdade, leva à prisão disfarçada de rotina. E é aqui que começa a virada. Quando eu descobri que havia um modo diferente de raciocinar sobre dinheiro, tempo e liberdade, tudo mudou. Foi como se alguém tivesse me entregado um mapa escondido, cheio de atalhos e estratégias que nunca ninguém tinha me mostrado. Neste livro eu vou te revelar, de forma simples e sem enrolação, como os ricos realmente pensam, quais são as sacadas que tiram eles da corrida dos ratos e, mais importante, como você também pode usar essas ideias na sua vida. Não importa se você está começando do zero ou já tem algum caminho percorrido, o que importa é mudar a forma de pensar. Então se prepara, porque daqui para frente você vai perceber que não é sobre trabalhar mais, mas sim sobre pensar diferente. O jogo nunca mais vai parecer o mesmo depois que você entender as regras invisíveis que controlam tudo. E acredite, depois de ver isso, não tem como desver. A grande ilusão da corrida dos ratos. Sabe aquela sensação de correr, correr e nunca chegar a lugar nenhum? Pois, essa é a famosa ilusão da corrida dos ratos. É como se a vida tivesse colocado a gente numa esteira invisível, você sua, se cansa, dá o seu máximo, mas no final do dia continua parado no mesmo ponto. Já reparou nisso? Eu mesmo já vivi isso na pele. Trabalhava cada vez mais, fazia hora extra, levava serviço para casa e, adivinha, as contas também cresciam junto comigo. Era como balde furado, por mais que eu enchesse, a água sempre escapava. E o mais engraçado, ou trágico, é que a gente acha que a solução é correr ainda mais rápido. O sistema te sussurra no ouvido, se esforça mais, faz mais cursos, pega outro emprego, aceita promoção, mesmo que te roube a vida. E a gente acredita. Só que a armadilha é exatamente essa: quanto mais você corre, mais preso você fica. É um ciclo vicioso que dá a falsa sensação de progresso, mas no fundo é só cansaço acumulado. E quer saber o que dói? Ver que, muitas vezes, quem trabalha menos parece avançar mais. O vizinho que largou o emprego para empreender, o amigo que começou a investir cedo, ou até aquela pessoa que a gente julgava preguiçosa, de repente, tá lá, vivendo uma vida que parece inalcançável. E a gente, mesmo com todo o esforço, continua rodando feito hamster na rodinha. A verdade é dura, mas libertadora: a corrida dos ratos não tem linha de chegada. Se você seguir esse caminho, vai passar anos esperando um prêmio que nunca vem. E aí mora a ilusão, achar que um dia, só pelo esforço, a vida vai mudar sozinha. Não vai. Mas calma, não tô falando isso para te desanimar, não. Muito pelo contrário. Tô te mostrando o truque de mágica para você enxergar além da cortina. O primeiro passo é perceber que você tá nesse jogo manipulado. O segundo é entender que existe outro caminho, onde você trabalha com inteligência, faz o dinheiro correr por você e não o contrário.
Porque, no fim das contas, a verdadeira liberdade não está em correr mais rápido, mas em sair da rodinha de vez. E, acredite, essa saída existe, só não te contaram ainda. Minha virada de chave, quando descobri que pensar diferente era o primeiro passo. Eu lembro como se fosse ontem. Tava sentado, cansado depois de mais um dia daqueles que parece que sugam até a alma, e me bateu uma pergunta incômoda. Será que a vida é só isso mesmo? Trabalhar feito doido, pagar conta, esperar o fim de semana e repetir o ciclo até a aposentadoria? Aquilo doeu mais do que qualquer bronca de chefe. Foi aí que caiu a ficha. Eu percebi que não era questão de trabalhar mais, era de pensar diferente. Uau, parece simples, né? Mas a verdade é que até esse momento eu só repeti o padrão que todo mundo segue: estudar, arrumar emprego, subir de cargo, rezar para sobrar um troco no fim do mês. Só que riqueza não nasce de esforço cego, nasce de uma mentalidade rica. Naquele instante, eu entendi que o jogo não era de força, mas de cabeça. Era como se eu tivesse encontrado uma chave escondida no bolso e, de repente, todas as portas começaram a se abrir. Quando comecei a enxergar que os ricos não são sortudos ou iluminados, mas sim pessoas que aprenderam a raciocinar de outro jeito, tudo fez sentido. E sabe o que é mais doido? Essa chave sempre esteve dentro de mim, e dentro de você também. Só que a gente cresce ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, rico só fica rico explorando os outros ou não nasci para isso. A gente engole essas crenças como se fossem verdades absolutas e acaba vivendo limitado, sem perceber que o primeiro passo para enriquecer é mudar a forma de pensar. Foi nesse dia que eu fiz uma promessa para mim mesmo: nunca mais ia viver como espectador. Ia assumir o volante e decidir a rota. Descobri que não precisava correr mais rápido na rodinha, mas sim sair dela. E essa simples mudança de mentalidade virou meu mundo de cabeça para baixo, no melhor sentido possível. Porque, no fim, a virada não foi fora, foi dentro. E quando a mente se expande, não tem volta. Você começa a olhar para as mesmas coisas de antes, mas enxerga caminhos que antes pareciam invisíveis. É quase mágico. Um convite para virar a chave de vez. Deixa eu te falar uma coisa logo de cara: este livro não é sobre fórmulas mágicas, nem promessas de ficar rico da noite pro dia. Se você veio atrás de um atalho milagroso, talvez se frustre. O que eu quero te entregar aqui é muito mais poderoso do que isso: é um jeito novo de raciocinar sobre dinheiro e vida. Porque a real é a seguinte: riqueza não nasce de um bilhete premiado, nem de um segredo escondido num cofre dourado. Ela começa dentro da cabeça. É como trocar as lentes com que você enxerga o mundo. De repente, aquilo que parecia impossível passa a ser questão de escolha, de estratégia, de visão. Eu não tô aqui para te vender ilusão. Tô aqui para abrir teu olho. Quando você entende que a mente é a ferramenta mais valiosa que existe, todo o resto se encaixa: trabalho, investimentos, negócios, liberdade. E olha, eu sei que isso pode soar meio abstrato agora, mas te garanto, à medida que você avançar nas próximas páginas, vai sentir essa chave girando dentro de você. Então, considera este trecho como um convite direto. Não encare esse livro como mais um manual cheio de regrinhas. Encare como uma conversa franca, de alguém que já passou pelo mesmo aperto, já correu na mesma rodinha, e que descobriu que o que muda tudo não é correr mais rápido, mas pensar de forma diferente. Se você topar mergulhar comigo nessa jornada, já te adianto, o jogo nunca mais vai ser o mesmo. Você vai descobrir que não precisa viver preso em padrões antigos, que pode construir riqueza de um jeito leve, consciente e inteligente. A pergunta é: você aceita esse convite? Porque eu já tô pronto para te mostrar um caminho onde não existem fórmulas mágicas, só uma transformação real, começando pela sua mente. Parte 1: Entendendo o campo de jogo. Antes de querer vencer qualquer jogo, a gente precisa entender como ele realmente funciona. Imagina entrar numa partida sem saber as regras: não importa o quanto você se esforce, vai acabar perdendo. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas quando o assunto é dinheiro e riqueza: jogam sem conhecer o tabuleiro. Eu também já joguei assim, no escuro. Trabalhava, ganhava, gastava, me endividava e voltava para a estaca zero.
Era como se alguém tivesse embaralhado as cartas só para me confundir. Até que eu percebi, não era azar, era falta de estratégia. O problema não estava no esforço, mas no modo de raciocinar. E é isso que vamos fazer nessa parte do livro, destrinchar o campo de jogo da vida financeira. Vou te mostrar por que tanta gente fica presa na famosa corrida dos ratos, por que a mentalidade de escassez limita tudo, e como o mito da segurança do emprego fixo engana mais do que protege. Quando você entende as engrenagens escondidas por trás desse sistema, a sensação é quase libertadora. É como se, de repente, alguém acendesse a luz num quarto escuro. Você enxerga o que sempre esteve ali, mas que nunca tinha notado. Então se prepara, porque daqui para frente a gente vai desmontar as armadilhas, expor os truques e abrir caminho para uma visão totalmente nova sobre dinheiro e liberdade. Afinal, só dá para mudar o jogo quando você conhece o campo onde está pisando. Capítulo 1 – A Corrida dos Ratos. Deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera. Você já sentiu que trabalha e, no final das contas, parece que está sempre no mesmo lugar? Pois é, essa é a tal da corrida dos ratos. Uma rodinha invisível que gira sem parar, onde a gente corre feito doido achando que está avançando, mas na real só está gastando energia. Eu vivi isso por anos. Era aquele esquema: acordar cedo, enfrentar trânsito, dar o sangue no trabalho, voltar para casa cansado, dormir e recomeçar tudo no dia seguinte. E no fim do mês? O salário já estava comprometido com conta de luz, boleto do cartão, parcela do carro, e lá se ia a recompensa de todo o esforço. É como encher um balde furado, por mais água que você jogue, nunca fica cheio. O mais curioso é que a sociedade inteira te aplaude por isso. Te dizem que você é responsável, dedicado, trabalhador. Só que ninguém fala que, enquanto você está correndo nessa rodinha, alguém de fora está assistindo, aprendendo as regras e usando o jogo a favor dele. Adivinha quem? Os ricos. E aqui vai a sacada: a corrida dos ratos não é sobre ganhar pouco ou muito, é sobre viver preso num ciclo que não leva a lugar nenhum. Tem gente que ganha bem, mas está tão atolado em dívidas e padrões de consumo que continua rodando igualzinho a quem ganha pouco. O problema não é só o dinheiro, é o modo de pensar. Neste capítulo, a gente vai mergulhar fundo nesse tema. Vou te mostrar como identificar se você está nessa roda viva, quais são os sinais mais claros de que a corrida dos ratos está te engolindo e, principalmente, como começar a sair dela. Porque, vamos combinar, não faz sentido passar a vida toda correndo sem nunca chegar na linha de chegada, né? Se prepara, porque a partir daqui você vai enxergar sua rotina com outros olhos. Vai ser impossível não perceber que esse ciclo existe, e mais impossível ainda aceitar continuar preso nele. O ciclo interminável de trabalho, contas e dívidas. Me diz se não é assim. Você acorda cedo, corre pro trabalho, dá o seu máximo o dia inteiro e, quando finalmente o salário cai, ele já tem destino certo, contas, boletos e dívidas. Parece até brincadeira de mau gosto, né? Você se mata de trabalhar e o dinheiro nem esfria na conta. Eu já vivi isso tantas vezes que perdi as contas, olha a ironia aí. A gente trabalha o mês todo achando que vai sobrar alguma coisa, mas quando percebe, puf! Já foi tudo embora. É conta de água, luz, internet, aluguel, cartão de crédito e aquela parcelinha que você até esqueceu de onde veio. E quando sobra um respiro, aparece um gasto inesperado, um pneu furado, um remédio, um conserto em casa. Aí já era, lá vai o cartão salvar o mês e aumentar a bola de neve da dívida. O mais louco é que esse ciclo interminável dá a sensação de progresso, mas no fundo é só uma corrida em círculos. Você trabalha mais, gasta mais, deve mais. É como se cada boleto fosse uma coleira invisível te puxando de volta para a rodinha. E quanto mais você tenta escapar com esforço bruto, mais preso fica. E o que a gente faz? Se convence de que a solução é trabalhar mais horas, pegar outro bico, esperar por aquela promoção que parece nunca vir. Só que, no fim das contas, a vida continua igual: trabalho, contas, dívidas, repetir. É quase uma música desafinada que não para de tocar na nossa cabeça. Mas deixa eu te falar, existe um jeito de quebrar esse padrão.
A chave não está em correr mais rápido dentro da roda, mas em mudar a forma de pensar sobre dinheiro. O que mantém a maioria presa não é só a falta de grana, mas a falta de clareza sobre como o jogo realmente funciona. E a boa notícia é que, a partir do momento que você entende isso, o ciclo começa a perder a força. É como se você finalmente enxergasse a saída da gaiola. E a sensação de liberdade, meu amigo, não tem preço. Porque a maioria nunca sai dessa roda viva. Sabe aquela sensação de correr sem sair do lugar? Pois é, a maioria das pessoas passa a vida inteira dentro dessa roda viva sem nem perceber. Trabalham duro, pagam contas, se endividam, esperam pelo fim de semana, sonham com férias, e no fim, tudo se repete como se fosse um ciclo programado. Mas por que tanta gente nunca consegue escapar disso? Primeiro porque fomos condicionados desde pequenos a acreditar que o caminho certo é estudar, arrumar um bom emprego, se aposentar e só então curtir a vida. Esse roteiro até parece bonito, mas na prática é uma armadilha bem disfarçada. Crescemos acreditando que trabalhar mais é a solução, quando na verdade é só mais combustível para a rodinha girar. Outro motivo é a tal da mentalidade de escassez. Muita gente vive pensando dinheiro é difícil, rico não presta ou isso não é para mim. Essas frases parecem inocentes, mas funcionam como correntes invisíveis. Enquanto a mente estiver presa nessas crenças, qualquer aumento de salário ou bônus vai sumir rapidinho, porque a pessoa sempre dá um jeito de gastar tudo. E tem também a cultura da comparação. O vizinho comprou carro novo? A gente se endivida para comprar um também. O amigo postou viagem internacional? Bora parcelar em 12 vezes sem juros. E assim, no desejo de não ficar para trás, a maioria vai cavando um buraco ainda mais fundo. A verdade é que a roda viva é confortável. É desgastante, claro, mas é conhecida. Sair dela exige coragem, exige pensar diferente, exige quebrar padrões que parecem normais demais para serem questionados. É por isso que poucos têm coragem de buscar outro caminho. Dá medo, dá insegurança e, muitas vezes, dá preguiça. Mas deixa eu te contar, esse normal não é obrigatório. Você não precisa viver preso a contas, dívidas e correria sem fim. Quando você percebe que o problema não é a falta de esforço, mas sim a forma de pensar sobre dinheiro, já está um passo à frente da maioria. E a partir daí, a rodinha que parecia inescapável começa a enferrujar até parar. Exemplos reais de pessoas presas nesse ciclo. Se tem uma coisa que eu aprendi é que a roda viva não escolhe vítima. Ela engole todo mundo que aceita jogar sem questionar. Eu já vi amigos, parentes, colegas de trabalho, todos presos nesse mesmo padrão, trabalhar muito, se cansar mais ainda e, no fim, não sair do lugar. Quer ver um exemplo bem próximo? Quando eu trabalhava no call center, minha vida era exatamente assim. Eu chegava, colocava o headset, atendia ligação atrás de ligação, repetia as mesmas frases decoradas todos os dias, e adivinha? No fim do mês, o salário só dava para pagar as contas. Nada sobrava. Era como se eu rodasse a rodinha do hamster no automático, sem esperança de mudança. E o mais curioso é que, dentro daquela sala, parecia que todo mundo vivia igual. Cada colega tinha uma história parecida, horas extras virando regra, pressão por metas inalcançáveis, o chefe cobrando produtividade como se a gente fosse máquina. E mesmo com tanto esforço, ninguém ali parecia avançar de verdade. Alguns até ganhavam uma pequena promoção, mas logo vinham mais responsabilidades, mais estresse e o mesmo resultado, bolso vazio e cansaço acumulado. Lembro de uma colega que dizia, esse mês eu vou conseguir guardar um dinheirinho. Mas aí vinha um imprevisto, uma conta de luz mais alta, uma consulta médica, um conserto no carro, e pronto, lá se ia o plano. Era sempre assim, como se algo estivesse programado para sugar qualquer sobra. E sabe o mais triste? É que isso não acontece só em call center. Tá em todo lugar, no comércio, nos escritórios, nas fábricas. Gente boa, gente dedicada, gente que dá o melhor de si, mas que continua girando na mesma rodinha sem nunca alcançar a tal liberdade. Eu vivi isso na pele. E talvez você também já tenha vivido ou esteja vivendo agora. E olha, não tem vergonha nenhuma em reconhecer isso.
Muito pelo contrário, perceber que está preso no ciclo de trabalho, contas e dívidas é o primeiro passo para começar a pensar diferente e buscar a saída. Capítulo 2. A mente da escassez. Se tem algo que prende mais a gente do que dívidas e boletos, é a tal da mente da escassez. É como se fosse um software invisível rodando dentro da cabeça, programando cada decisão financeira sem que a gente perceba. E o pior, esse programa não é nosso, ele foi instalado lá atrás, quando ainda éramos crianças. Eu mesmo cresci ouvindo aquelas frases clássicas: dinheiro não dá em árvore, quem muito quer, nada tem, rico só fica rico explorando os outros. E sem perceber, fui carregando essas ideias como se fossem verdades absolutas. Resultado? Eu me limitava sozinho. Toda vez que aparecia uma oportunidade, eu pensava, isso não é para mim. A mentalidade de escassez funciona como uma lente suja, você até enxerga o mundo, mas sempre embaçado, distorcido. Parece que nunca há o suficiente, nunca é a hora certa, nunca vai dar para você. É um pensamento que sufoca, trava e te faz acreditar que trabalhar mais é a única saída, quando, na verdade, o que precisa mudar não é o esforço, é a forma de pensar. E é curioso, porque quem vive preso nessa mentalidade não percebe que está nela. A pessoa se convence de que é irrealista, de que está pisando no chão. Mas a verdade é que está vivendo cercada por muros invisíveis. Muros que não foram construídos por falta de dinheiro, mas por excesso de medo. Neste capítulo, a gente vai abrir essa caixa preta. Vou te mostrar como identificar essas crenças escondidas, de onde elas vêm, principalmente, como começar a desmontá-las. Porque se a mente da escassez te prende, a mente de abundância é a chave que abre a porta da liberdade. E já adianto, quando você percebe que esses pensamentos não são verdades, mas apenas histórias repetidas por gerações, tudo muda. É como se alguém tirasse uma venda dos seus olhos e você finalmente enxergasse que o mundo é maior, mais rico e cheio de oportunidades do que te fizeram acreditar. Como crenças limitantes moldam nossa realidade financeira. Sabe aquelas frases que a gente escuta desde pequeno e nem questiona? Pois, elas viram como um eco dentro da nossa cabeça e acabam guiando a forma como a gente enxerga o mundo. O problema é que muitas dessas ideias são crenças limitantes que moldam nossa realidade financeira sem a gente nem perceber. Eu cresci ouvindo coisas como: dinheiro não traz felicidade, isso não é pra gente como nós, rico só fica rico explorando os outros. No começo, eu achava que eram só ditados populares, mas a verdade é que essas frases funcionavam como pequenas correntes invisíveis. Cada vez que eu pensava em sonhar mais alto, vinha uma voz interna dizendo: para com isso, seja realista. E aí que mora o perigo. Porque a nossa mente acredita naquilo que a gente repete. Se eu repito todos os dias que dinheiro é difícil, adivinha? Ele realmente vai ser difícil para mim. Se eu digo que nunca vou conseguir, meu cérebro encontra 1000 razões para confirmar isso. É como se fosse uma profecia que a gente mesmo cria e depois cumpre sem querer. Essas crenças são tão fortes que acabam virando filtro. Você pode até ver uma oportunidade passar na sua frente, mas o filtro da escassez vai dizer que não é para você, que é arriscado demais, que não vai dar certo. E aí, mesmo sem tentar, você já perdeu. Mas deixa eu te contar, crenças não são verdades, são apenas histórias que alguém repetiu tantas vezes que a gente aceitou como se fossem regras da vida. Quando eu percebi isso, tudo mudou. Foi como se eu tivesse tirado uma venda dos olhos. De repente, eu entendi que podia escolher outras histórias para acreditar, histórias que me impulsionavam em vez de me travar. E olha, a diferença é gritante. Quando você substitui a crença de que dinheiro é difícil por dinheiro é energia e pode fluir para mim, você começa a se abrir para novas formas de ganhar e multiplicar. Quando troco isso não é para mim, pelo eu também posso aprender a jogar esse jogo, novas portas começam a se abrir. No fim, nossa realidade financeira é um reflexo direto das crenças que carregamos. Se você quer mudar o lado de fora, precisa primeiro mexer no lado de dentro. Porque, afinal, o mundo não te limita tanto quanto as histórias que você conta para si mesmo. O pensamento trabalhe duro para ganhar dinheiro versus faça o dinheiro trabalhar para você. Se tem uma frase que a maioria de nós ouviu desde cedo é: trabalhe duro para ganhar dinheiro. Parece bonito,
né? Quase uma medalha de honra. Só que, na prática, esse pensamento é uma das maiores armadilhas da vida financeira. Eu mesmo vivi anos acreditando nisso, ralando em 2 empregos, fazendo hora extra, me matando de trabalhar, e ainda assim, nunca saía do lugar. O problema desse raciocínio é simples: quando você só troca tempo por dinheiro, sua vida vira uma prisão de horas. O dia continua tendo 24 horas, seu corpo tem limites e sua energia também. Então, por mais que você se esforce, existe um teto invisível que nunca dá para quebrar. Trabalhar duro é importante, claro, mas sozinho não te leva à liberdade. Agora, quando eu conheci a ideia de faço o dinheiro trabalhar para você, foi como se uma lâmpada tivesse acendido dentro da minha cabeça. Eu entendi que os ricos não ficam suando a camisa 14 horas por dia. Eles aprendem a colocar o dinheiro para correr no lugar deles, investem, criam sistemas, montam negócios, constroem ativos que geram renda mesmo enquanto estão dormindo. É como a diferença entre remar um barco com os braços ou abrir a vela e deixar o vento empurrar. Quando você só trabalha duro, cansa, sua, se desgasta. Quando você coloca o dinheiro para trabalhar, ele vira esse vento constante que empurra o barco para frente, mesmo quando você decide descansar um pouco. E o mais curioso é que a gente não aprende isso na escola, na faculdade ou até dentro de casa. Ensinaram a gente a ser trabalhador, mas não a ser estrategista financeiro. E é aí que mora a virada de chave: parar de viver como escravo do dinheiro e começar a tratá-lo como funcionário. A real é que enquanto muita gente continua presa na lógica do quanto mais eu ralar, mais eu ganho, os ricos estão na lógica do quanto mais eu estruturar, mais meu dinheiro trabalha para mim. E a diferença entre esses 2 pensamentos é a diferença entre viver uma vida de sobrevivência ou de liberdade. No fim das contas, a pergunta que você precisa se fazer é: você prefere passar a vida inteira trabalhando pelo dinheiro, ou prefere aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você? A vida só muda quando a mentalidade muda primeiro. Sabe quando a gente ouve uma história e pensa: caramba, se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Pois é, a vida tá cheia de exemplos reais de gente que um dia decidiu mudar a mentalidade, a partir daí, mudou completamente de rumo. Vou começar por algo bem próximo: eu mesmo. Quando trabalhava no call center, parecia que minha vida estava condenada a ser sempre igual. Telefone tocando, metas sufocantes, salário contado e dívida batendo na porta. Até que um dia eu percebi que o problema não era só o emprego, mas o jeito que eu pensava sobre dinheiro. Quando virei a chave, comecei a enxergar oportunidades que antes eu nem notava. Foi a partir dessa mudança interna que consegui construir uma vida diferente. Mas não é só comigo, não. Olhe o exemplo do Luiz Barsi, que começou como engraxate e se tornou o maior investidor pessoa física da Bolsa no Brasil. Ele poderia ter aceitado a narrativa de que gente simples não fica rica, mas escolheu pensar diferente. Em vez de gastar tudo o que ganhava, decidiu investir pouco a pouco, acreditando no poder do longo prazo. Hoje, a vida dele prova que o que define o jogo não é de onde você começa, mas como você raciocina no caminho. Tem também o caso da Sarah Blakely, criadora das Punks. Ela trabalhava vendendo fax por telefone, olha só, até lembra meu tempo no call center RS, mas nunca engoliu a ideia de que precisava passar a vida assim. Com pouco dinheiro no bolso e muita persistência na mente, ela acreditou na própria ideia, mudou o modo de enxergar suas limitações e se tornou bilionária. E claro, a história clássica do Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre. Ele cresceu com 2 modelos diferentes, um pai que acreditava na segurança do emprego e outro que ensinava sobre liberdade financeira. Se ele tivesse seguido apenas o pai pobre, estaria preso no mesmo ciclo que a maioria. Mas ele decidiu absorver a visão do pai rico e transformou isso não só em riqueza, mas em conhecimento que inspira milhões de pessoas. Esses exemplos deixam uma lição poderosa: a vida só muda quando a mentalidade muda primeiro. Não adianta esperar que o mundo ao redor se transforme sozinho, a mudança começa dentro da gente. Quem ousa pensar diferente abre portas que sempre estiveram fechadas para a mentalidade de escassez. E aqui vai o ponto: se tanta gente já provou que é possível, por que não você também? Capítulo 3: O mito do emprego seguro.
Por muito tempo eu acreditei que ter um emprego fixo era sinônimo de segurança. Aposto que você também já ouviu aquela frase: faça um concurso, arrume um bom emprego, garanta sua estabilidade e pronto, sua vida tá resolvida. Parece até um conto de fadas moderno, né? Só que, na prática, esse mito do emprego seguro é uma das maiores ilusões que existem. Eu mesmo vivi preso nessa ideia. Trabalhava com carteira assinada, recebia meu salário certinho todo mês e achava que estava protegido. Mas bastava aparecer uma crise econômica, um corte na empresa ou uma demissão em massa para mostrar que essa segurança era mais frágil que vidro. E, convenhamos, depender de uma única fonte de renda é como construir uma casa inteira em cima de um palito de fósforo, basta um sopro e tudo desmorona. O mais curioso é que a gente se agarra a essa ilusão como se fosse um salva-vidas. Só que, na verdade, é uma âncora. Enquanto você acredita que seu emprego é seguro, deixa de criar alternativas, de aprender a investir, de construir ativos. Vive achando que o risco está em empreender ou investir, quando, na real, o maior risco é colocar toda a sua vida nas mãos de um chefe ou de uma empresa. Neste capítulo, eu quero abrir essa ferida com você. Vamos falar sobre por que essa crença de segurança é tão enganosa, mostrar exemplos de quem perdeu tudo confiando demais no emprego fixo e, principalmente, como começar a construir sua própria segurança, aquela que não depende do humor do mercado ou da decisão de outra pessoa. Porque, no fim, a verdadeira estabilidade não vem de um contra-cheque. Vem da sua mentalidade, do conhecimento que você acumula e das fontes de renda que você cria. E essa é a grande diferença entre viver preso na ilusão ou caminhar rumo à liberdade. A falsa segurança da CLT e emprego fixo. Durante muito tempo eu acreditei que ter a carteira assinada era como ter um escudo contra qualquer problema financeiro. Afinal, o salário caía todo mês, tinha direito a férias, 13º e ainda rolava aquele papo de estabilidade. Mas a verdade é que essa tal segurança da CLT e emprego fixo é mais ilusória do que parece. Eu lembro bem da primeira vez que vi colegas de trabalho sendo demitidos do nada. Pessoas que deram anos de vida para a empresa, que chegavam cedo, batiam meta, faziam hora extra, e, de repente, estavam na rua com uma caixa de papelão na mão. Foi aí que caiu a ficha: segurança de verdade não existe quando você depende de uma única fonte de renda. A gente cresce acreditando que o risco está em empreender, investir, abrir negócio. Mas, pensa comigo, qual risco é maior, depender de um chefe que pode te mandar embora a qualquer momento ou aprender a criar alternativas que gerem renda mesmo sem você estar lá batendo ponto? A real é que o contra-cheque fixo é confortável, mas é também uma coleira bem apertada. E olha que ironia, quanto mais a gente se apega a esse emprego seguro, mais medroso fica. A pessoa deixa de sonhar, de ousar, de buscar algo novo, porque tem medo de perder a única coisa que garante a sobrevivência. Só que esse medo é justamente o que mantém muita gente presa numa vida limitada, sem nunca experimentar a liberdade de verdade. Não tô dizendo que ter um emprego é ruim, de jeito nenhum. O que eu quero abrir seus olhos é que confiar apenas nele é perigoso. A falsa sensação de estabilidade adormece a mente e impede você de se preparar para a vida real, onde crises acontecem, empresas fecham e nada é garantido. No fim das contas, a única segurança que existe é a que você constrói. Ela vem de conhecimento, de habilidades, de investimentos e de múltiplas fontes de renda. Por que depender só da CLT é como morar numa casa bonita, mas com alicerce feito de areia, basta a primeira onda forte para levar tudo embora? Riscos invisíveis da dependência de uma única fonte de renda. Uma das maiores armadilhas da vida financeira é acreditar que ter apenas uma fonte de renda é suficiente para garantir segurança. Parece confortável, dá a sensação de estabilidade, mas, por trás dessa fachada, existem riscos invisíveis que podem derrubar tudo de uma hora para outra. Eu já vivi isso na pele. Quando trabalhava registrado, achava que o salário fixo era minha salvação. Mas bastava a empresa passar por uma crise, um corte de pessoal ou uma mudança de gestão para eu perceber o quanto minha vida estava pendurada por um fio. É como atravessar uma ponte estreita, enquanto você está em cima dela, parece firme, mas basta uma ventania mais forte para balançar tudo.
O maior problema de depender só de um salário é que você coloca toda a sua vida nas mãos de alguém que não controla, o chefe, a empresa, o mercado. Se algo der errado, não importa o quanto você se dedicou, você pode ser descartado em segundos. E aí, meu amigo, as contas não esperam. Outro risco é o limite de crescimento. Quando sua renda vem de uma única fonte, ela sempre vai estar atrelada a fatores externos: promoção, aumento de salário, reconhecimento. Ou seja, você trabalha mais, mas nem sempre recebe proporcionalmente. É como correr numa esteira, esforço dobrado, resultado quase o mesmo. E tem mais, a dependência de uma única renda cria uma falsa zona de conforto. A pessoa acha que está segura e, por isso, não busca aprender sobre investimentos, novas habilidades ou formas alternativas de ganhar dinheiro. Quando percebe, já está atrasada no jogo, presa em um cenário que não controla. A real é que o mundo muda rápido demais. Crises econômicas, avanços tecnológicos, pandemias, tudo isso pode virar o jogo em poucos meses. Quem tem apenas uma fonte de renda fica vulnerável. Quem tem várias, respira tranquilo porque sabe que, se uma falhar, as outras seguram a onda. No fim das contas, depender só de um contra-cheque é como andar na corda bamba sem rede de proteção, enquanto você não cai. Parece até emocionante, mas basta um deslize para perceber o tamanho do risco. Porque os ricos nunca dependem de apenas um pilar. Se tem uma coisa que diferencia de cara a forma de pensar dos ricos da maioria das pessoas é isso: eles nunca dependem de apenas um pilar. Enquanto a classe média e os pobres colocam todo o peso da vida em cima de um único contra-cheque, os ricos espalham seus alicerces. É como comparar uma casa feita sobre um único pedaço de madeira com uma mansão sustentada por várias colunas. Adivinha qual delas aguenta mais tempestades? Eu aprendi isso na prática. Quando dependia só do meu salário, qualquer atraso, crise ou demissão era um terremoto na minha vida. Já os ricos, mesmo quando um negócio dá errado, têm outros ativos sustentando sua estrutura. Eles sabem que diversificação é proteção. É renda de investimento, é negócio paralelo, é propriedade, é projeto digital, é dinheiro trabalhando por eles de várias formas ao mesmo tempo. E não é porque eles são sortudos ou privilegiados. É porque raciocinam diferente. A lógica é simples: se um pilar falhar, os outros seguram. Já quem tem só um pilar, desaba junto com ele. Outro ponto é que os ricos não enxergam dinheiro só como pagamento de contas, mas como semente. Cada fonte de renda que eles criam é uma árvore que vai gerar frutos no futuro. E, quanto mais árvores, mais sombra, mais segurança e mais liberdade. Enquanto isso, a maioria vive plantando e arrancando a mesma árvore todo mês, trabalha, recebe, gasta, volta para a estaca zero. Os ricos não caem nessa. Eles cultivam várias fontes porque entenderam que a verdadeira liberdade não vem de um salário, mas de ter dinheiro entrando de diferentes lugares, mesmo quando eles estão dormindo. No fim, é questão de mentalidade. Quem depende de um único pilar vive com medo: medo de perder o emprego, medo da crise, medo de não dar conta. Quem constrói vários pilares vive em paz, porque sabe que não está na mão de ninguém, só do próprio raciocínio inteligente. E é exatamente essa visão que separa quem está preso na roda viva de quem alcança a verdadeira liberdade financeira. Parte 2: O raciocínio dos ricos. Agora que a gente já desvendou o campo de jogo e entendeu como a maioria fica presa na ilusão da segurança, chegou a hora de entrar no coração desse livro: o raciocínio dos ricos. Porque, vamos combinar, não é o esforço físico que faz a diferença, mas sim a forma como você usa a cabeça. Os ricos não jogam o mesmo jogo que a maioria. Enquanto muita gente passa a vida correndo atrás de salário, eles estão ocupados em construir patrimônio, ativos e liberdade. É como se todo mundo estivesse numa pista de corrida girando em círculos, e eles estivessem no atalho secreto que leva direto à linha de chegada. E aqui está o ponto: esse raciocínio não é um dom mágico, muito menos um segredo guardado a 7 chaves. É uma maneira diferente de enxergar o dinheiro, o tempo e as oportunidades. Eles sabem que não basta trabalhar duro, é preciso trabalhar inteligente. Não é sobre gastar a vida inteira correndo na rodinha, mas sobre aprender a colocar o dinheiro para correr no seu lugar.
Nesta parte do livro, eu vou abrir esse mapa mental para você. Vamos falar sobre ativos e passivos, sobre como multiplicar em vez de só substituir, sobre o poder da mentalidade de investidor e como tudo isso pode ser aplicado na sua vida, mesmo que você esteja começando do zero. Se até aqui você percebeu onde estão as armadilhas, a partir de agora você vai descobrir como escapar delas e construir um caminho diferente. E acredite, quando sua cabeça muda, sua vida inteira muda junto. Capítulo 4. O jogo da construção de patrimônio. Quando eu entendi que a verdadeira riqueza não estava enquanto eu ganhava, mas enquanto eu construía de patrimônio, minha cabeça virou do avesso. Até então, eu vivia preso na lógica do trabalhar, receber, gastar. Era como encher um balde furado, não importava o quanto entrava, sempre acabava vazio. Os ricos pensam diferente. Eles jogam outro jogo, o jogo da construção de patrimônio. Enquanto a maioria coloca o dinheiro em coisas que só drenam mais dinheiro, carros financiados, parcelinhas infinitas, consumo desenfreado, eles colocam energia em ativos que geram retorno, investimentos, negócios, imóveis, royalties, projetos digitais. Em vez de apenas ganhar, eles aprendem a multiplicar. É curioso porque esse jogo não depende de sorte, mas de visão. É como se o dinheiro fosse uma semente, quem só gasta, come a semente antes de plantar, quem pensa como rico, planta, rega e espera a árvore dar frutos. E a cada fruto, novas sementes surgem para expandir ainda mais a colheita. Aqui nesse capítulo, eu quero abrir os bastidores dessa lógica. Vou te mostrar de forma simples a diferença entre ativos e passivos, explicar por que a maioria confunde os dois e revelar como você pode começar, mesmo que hoje ache que não tem nada. Porque, acredite, não importa se você está começando pequeno, a questão é começar a jogar o jogo certo. Então, se prepara, a partir daqui, você vai entender por que alguns passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro e nunca acumulam nada, enquanto outros, mesmo começando do zero, conseguem erguer um patrimônio sólido que garante paz, liberdade e escolhas. Diferença entre renda ativa e renda passiva. Se tem uma chave que muda tudo quando o assunto é dinheiro, é entender a diferença entre renda ativa e renda passiva. Parece papo complicado, mas relaxa, vou te explicar do jeito mais simples possível. Renda ativa é aquela que depende do seu esforço direto. É o salário do emprego, o dinheiro do freela, a comissão da venda, a diária do serviço. Em resumo, você só ganha se trabalhar. É como uma torneira que só jorra água enquanto você fica lá segurando a alavanca. Soltou, parou. Já a renda passiva é outra história. É o dinheiro que continua entrando mesmo quando você não está lá suando. Pode ser um aluguel de imóvel, os dividendos das ações, os royalties de um livro, o faturamento de um negócio digital que roda sozinho. É como plantar uma árvore, depois que ela cresce, dá fruto todo ano, independente de você estar olhando para ela ou não. Eu lembro quando percebi essa diferença pela primeira vez. Antes, eu vivia só de renda ativa, preso na lógica do se eu não trabalhar, não entra nada. E isso é desesperador, porque basta ficar doente, perder o emprego ou não bater meta que tudo desmorona. Quando comecei a construir renda passiva, senti um alívio enorme. Era como se eu tivesse colocado dinheiro para trabalhar no meu lugar, e olha, ele não reclama, não pede férias e ainda pode render 24 horas por dia. Os ricos entendem isso muito bem. Eles podem até ter renda ativa, mas nunca param por aí. Estão sempre transformando parte do que ganham em ativos que geram renda passiva, porque sabem que é ela que garante liberdade. Afinal, não adianta nada ganhar muito se, no fim, você continua preso à obrigação de trocar tempo por dinheiro. No fundo, a grande virada é essa: a renda ativa paga as contas, mas é a renda passiva que compra sua liberdade. O conceito de ativos versus passivos, explicado de forma simples e prática. Se existe uma ideia que mudou totalmente a forma como eu enxergo o dinheiro foi essa: a diferença entre ativos e passivos. Quando entendi isso, parecia que alguém tinha me dado óculos novos para ver o mundo financeiro. Então bora simplificar esse papo de uma vez por todas. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Simples assim. Pode ser um imóvel que te paga aluguel todo mês,
uma ação que distribui dividendos, um negócio que gera lucro sem você precisar estar presente o tempo todo. Em resumo, ativo é aquele amigo fiel que trabalha para você 24 horas por dia, sem reclamar, sem pedir folga. Já um passivo é o contrário, é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Aquele carro que você financia e ainda gasta com combustível, seguro e manutenção. O celular caríssimo que você comprou no impulso e agora tem uma fatura te mordendo todo mês. Até uma casa pode ser passivo se, em vez de te gerar renda, só gera despesa. A maioria das pessoas se confunde aqui. Muita gente compra coisas caras acreditando que está construindo patrimônio, quando na verdade só está acumulando passivos disfarçados de conquistas. E é justamente essa diferença que separa quem enriquece de quem vive quebrado. Eu lembro da primeira vez que percebi isso, eu estava todo feliz com meu carro novo, mas, quando somava as parcelas, o seguro e a gasolina, percebia que ele estava sugando mais do que trazendo. Foi um choque. Só então entendi que um bem não é riqueza pelo que aparenta, mas pelo que faz no fluxo do seu bolso. O raciocínio dos ricos é direto. Eles compram ativos e deixam os ativos pagarem os passivos. Quer ter um carro novo? Beleza, mas deixa primeiro o dinheiro dos seus investimentos bancar isso. Quer viajar todo ano? Tranquilo, mas monta uma renda passiva que banque sua viagem sem pesar no orçamento. No fim, é uma conta simples. Se o que você compra te coloca dinheiro no bolso, é ativo, se tira, é passivo. A regra é clara, acumule ativos e minimais e passivos. É esse jogo que, no longo prazo, constrói liberdade. O raciocínio dos ricos, comprar tempo, não gastar tempo. Uma das maiores sacadas que eu aprendi observando os ricos é que eles não pensam só em dinheiro, eles pensam em tempo. Enquanto a maioria está ocupada gastando horas e horas atrás de um salário, os ricos estão ocupados em encontrar jeitos de comprar mais tempo para eles mesmos. Pensa comigo, o tempo é o recurso mais valioso que existe. Dinheiro, a gente sempre pode ganhar de novo. Mas tempo? Passou, já era. Só que a maioria vive trocando esse recurso precioso por um contra-cheque no fim do mês. Trabalha, recebe, paga a conta, e a vida escorre pelos dedos. O raciocínio dos ricos é o oposto. Eles usam o dinheiro como ferramenta para libertar tempo. Contratam pessoas, criam sistemas, investem em negócios, constroem ativos. Enquanto isso, ganham liberdade para pensar, criar, viajar, viver. É como se eles transformassem cada real em soldados invisíveis que trabalham no lugar deles. Eu mesmo já passei pela fase de acreditar que quanto mais eu trabalhar, mais vou ganhar. Só que isso tem um limite cruel, meu corpo cansa, minha mente trava, meu relógio não estica. Foi só quando comecei a investir e a criar fontes de renda que percebi a mágica acontecendo. Eu podia estar dormindo, viajando ou até tomando um café tranquilo e, ainda assim, o dinheiro estava entrando. Essa sensação não tem preço. No fim das contas, os ricos não querem só coisas caras. Eles querem tempo caro, tempo para escolher, tempo para curtir, tempo para viver sem correria. É por isso que eles constroem riqueza. Não é sobre ostentar, é sobre ter a liberdade de decidir como gastar o bem mais valioso que existe. E aí fica a pergunta: você prefere passar a vida inteira trocando tempo por dinheiro, ou prefere aprender a fazer o dinheiro comprar tempo para você? Capítulo 5. Multiplicação em vez de substituição. Se tem uma coisa que diferencia a mentalidade dos ricos da mentalidade comum é a forma como eles lidam com oportunidades. Enquanto a maioria pensa em substituir, trocar um emprego por outro, trocar um salário baixo por um pouco maior, trocar uma fonte de renda por outra, os ricos pensam em multiplicar. Eles não querem só substituir, eles querem escalar. Eu mesmo já vivi esse dilema. Quando trabalhava em empregos tradicionais, meu foco era sempre tentar achar algo melhor que o atual. Eu pulava de galho em galho achando que o próximo salário ia resolver minha vida. Só que, no fim, era sempre a mesma roda viva, mais trabalho, mais conta, mais esforço. Até que percebi que o segredo não era só trocar de lugar no tabuleiro, mas mudar o jogo. Os ricos pensam assim: se já estou ganhando de um lado, como posso criar outra fonte sem matar essa? Eles não abandonam a base,
eles constroem em cima dela. É como quem tem uma árvore dando fruto e, em vez de arrancá-la, planta mais sementes ao redor. No fim, o pomar cresce e os frutos se multiplicam. Essa mentalidade de multiplicação é o que permite que eles tenham várias fontes de renda rodando ao mesmo tempo. Um negócio financia outro, um investimento gera capital para o próximo, uma ideia abre espaço para várias oportunidades paralelas. É um efeito dominó, só que positivo. Neste capítulo, eu quero te mostrar como trocar o pensamento limitado da substituição pela visão expansiva da multiplicação. Porque a verdadeira liberdade não vem quando você encontra um emprego melhor, mas quando você cria um sistema onde o dinheiro chega de diferentes direções. Afinal, como os ricos sabem muito bem, é muito mais inteligente multiplicar do que ficar a vida inteira só trocando 6 por meia dúzia. Enquanto a maioria troca horas por dinheiro, os ricos multiplicam ideias. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que o único jeito de ganhar mais é trabalhar mais horas. É aquela lógica cansativa do se eu me esforçar dobrado, vou ganhar dobrado. Só que, na prática, isso não acontece. O corpo cansa, o tempo acaba, a saúde cobra o preço e o bolso continua no sufoco. Os ricos, por outro lado, jogam outro jogo. Eles entenderam que o recurso mais limitado não é o dinheiro, mas sim o tempo. Então, em vez de gastar a vida inteira trocando horas por salário, eles usam a cabeça para multiplicar ideias. Criam negócios, investem em projetos, desenvolvem soluções que funcionam sem depender da presença deles o tempo todo. É como se a maioria fosse pedreiro carregando tijolo por tijolo, enquanto os ricos fossem arquitetos desenhando prédios inteiros. O pedreiro se mata no esforço físico, o arquiteto usa sua visão para multiplicar possibilidades. No fim, quem você acha que constrói mais rápido e com menos desgaste? Eu já vivi os dois lados. Quando trabalhava no call center, cada minuto da minha renda estava amarrado ao meu suor. Se eu faltasse, não ganhava. Se eu não batesse meta, não tinha bônus. Era uma prisão invisível. Só quando comecei a investir meu tempo em ideias que se transformavam em ativos, blogs, negócios digitais, marketing de afiliados, é que percebi que meu esforço podia render em escala. A grande diferença é essa: enquanto a maioria vende tempo, os ricos vendem valor. Eles sabem que uma boa ideia, bem executada, pode render milhões vezes mais do que milhares de horas de trabalho. E isso explica por que alguns, mesmo sem trabalhar tanto, conseguem resultados gigantescos. No fim das contas, a pergunta é simples: você quer passar a vida inteira correndo atrás do relógio, ou prefere aprender a usar a criatividade para fazer o dinheiro correr atrás de você? Leverage, alavancagem, pessoas, sistemas, tecnologia. Uma das palavras mágicas que mudou minha visão sobre dinheiro e negócios foi alavancagem. Parece complicada, mas na prática é simples: é usar pessoas, sistemas e tecnologia para multiplicar resultados sem precisar multiplicar esforço. É como ter um exército invisível trabalhando por você enquanto você descansa, cria ou pensa nos próximos passos. A maioria vive no modo que faz tudo sozinho. Trabalha, executa, organiza, resolve. O problema é que chega uma hora que não dá mais para abraçar o mundo. Já os ricos entendem que o segredo não é fazer tudo, mas fazer com que tudo funcione sem depender apenas deles. E é aí que entra a alavancagem de pessoas. Um time bem treinado pode transformar um negócio pequeno em uma máquina que roda sozinha. Cada pessoa soma energia, talento e tempo, permitindo que o resultado final seja muito maior do que se fosse feito sozinho. Depois vêm os sistemas. Enquanto a maioria depende do esforço manual, os ricos criam processos que se repetem automaticamente. É como colocar a rotina no piloto automático: o negócio continua girando sem precisar da sua presença constante. E claro, a tecnologia. Nunca foi tão possível escalar com menos esforço. Um vídeo na internet pode alcançar milhões de pessoas, um software pode atender milhares de clientes ao mesmo tempo, uma plataforma digital pode vender seus produtos enquanto você está dormindo. É como se a tecnologia fosse um megafone infinito amplificando o que você faz. Eu só percebi a força da alavancagem quando vi que um simples artigo publicado em um dos meus blogs podia me trazer vendas meses depois, sem eu precisar tocar nele de novo.
Ali caiu a ficha, eu não precisava trocar horas por dinheiro, eu podia criar sistemas e deixar a internet trabalhar no meu lugar. No fim das contas, a alavancagem é sobre inteligência, não sobre esforço bruto. É aprender a usar o poder de outras mãos, de processos bem estruturados e da tecnologia para crescer de forma exponencial. Enquanto a maioria ainda está presa na lógica de multiplicar esforço, os ricos multiplicam o impacto. Exemplos práticos de alavancagem acessível a qualquer um. Muita gente escuta a palavra alavancagem e já pensa que é algo só para milionário ou empresário gigante. Mas deixa eu te contar, não é nada disso. A alavancagem está disponível para qualquer um, inclusive para você, aí do outro lado, começando do zero. Quer ver? Um exemplo simples: redes sociais. Antes, para divulgar um produto ou serviço, você precisava gastar uma fortuna em propaganda de TV, rádio ou jornal. Hoje, você pode gravar um vídeo com seu celular, postar no Instagram, TikTok ou YouTube e alcançar milhares de pessoas de graça. Isso é tecnologia trabalhando no seu favor, é alavancagem pura. Outro exemplo: conteúdo digital. Quando eu comecei a escrever artigos em blogs, percebi que um texto que eu escrevi uma única vez podia me gerar renda meses, ou até anos, depois. Diferente do trabalho normal, onde você precisa repetir a tarefa para receber de novo, aqui o esforço único continua trazendo retorno. É como plantar uma árvore e colher sombra e frutos por muito tempo. Tem também a alavancagem de pessoas no dia a dia. Não precisa ter empresa para isso. Pode ser usar aplicativos de entrega para vender sem precisar ter uma loja física, contratar alguém para te ajudar em tarefas que consomem seu tempo, ou até trocar serviços com alguém que faz melhor e mais rápido do que você. O ponto é, você libera tempo para focar no que realmente importa. E não dá para esquecer dos investimentos. Mesmo começando pequeno, seu dinheiro pode trabalhar sozinho. Um valor aplicado em renda fixa já rende sem você mover um dedo. Com o tempo, você vai crescendo e pode explorar dividendos de ações, fundos imobiliários ou até investir em um negócio digital. Cada real vira um funcionário silencioso que não tira férias. Percebe como a alavancagem não é só para grandes empresários? Ela está em todo lugar, esperando você usar. O segredo é mudar a mentalidade, parar de pensar em fazer tudo sozinho e começar a pensar em como multiplicar resultados com menos esforço. No fim, a diferença entre quem continua preso na rodinha e quem cresce exponencialmente está justamente aí: usar o que já existe a seu favor. Capítulo 6. O poder da mentalidade de investidor. Se tem um ponto que separa quem vive correndo atrás de dinheiro de quem faz o dinheiro correr atrás dele, é a mentalidade de investidor. Não estou falando de decorar números da bolsa ou virar um gênio das finanças de uma hora para outra. Estou falando de enxergar cada real que entra na sua vida como uma semente que pode ser plantada e multiplicada, em vez de apenas comida no mesmo dia. Eu mesmo demorei para entender isso. Antes, toda vez que recebia, já pensava em como gastar: um celular novo, uma roupa, um rolê no fim de semana. Era como se o dinheiro fosse feito só para sair do meu bolso. Até que percebi que os ricos pensam diferente, eles veem o dinheiro como um soldado que pode ser colocado para trabalhar em várias frentes, 24 horas por dia. E cada soldado bem posicionado traz outros soldados de volta para a tropa. A mentalidade de investidor não é sobre ter muito, mas sobre pensar no longo prazo. É escolher plantar hoje, mesmo que pequeno, para colher grande amanhã. É abrir mão de um prazer imediato para construir liberdade futura. É o famoso deixar o dinheiro trabalhar por você em vez de se matar a vida inteira trabalhando por ele. E o mais curioso é que essa mentalidade pode começar com valores simples. Não importa se você tem R$ 100 ou 100 mil, o que importa é o raciocínio: parar de gastar tudo e começar a transformar parte do que você ganha em ativos que geram retorno. Neste capítulo, a gente vai mergulhar fundo nesse poder. Vou te mostrar como pensar como investidor muda suas escolhas, sua relação com o dinheiro e até a forma como você enxerga oportunidades. Porque, no fim, a verdadeira riqueza não vem só do quanto você ganha, mas de como você decide usar o que já tem. E aqui vai um spoiler: quando você veste essa mentalidade, nunca mais olha para o dinheiro do mesmo jeito. Como pensar como um investidor em cada decisão?
Pensar como investidor não é só sobre onde você coloca seu dinheiro, é sobre como você toma cada decisão da vida. É um jeito diferente de olhar para as coisas, quase como trocar a lente dos óculos. Em vez de perguntar quanto isso vai me custar, o investidor pergunta: quanto isso pode me trazer de volta? Eu lembro de quando comecei a mudar essa chave. Antes, eu gastava sem pensar: celular novo, saídas caras, parcelinha aqui e ali. Era só impulso. Até que comecei a me perguntar: isso aqui é gasto ou é investimento? Parece bobo, mas essa pergunta muda tudo. Um curso que me traz conhecimento para gerar mais renda, por exemplo, é investimento. Já aquela compra por status, que só suga meu bolso, é passivo puro. O segredo é enxergar cada escolha como uma semente. Quando você pensa como investidor, não vê só o presente, vê o futuro. Um livro pode parecer pequeno, mas pode abrir uma ideia milionária na sua cabeça. Uma conexão que você faz hoje pode virar uma parceria amanhã. Até seu tempo é investimento. Gastar horas vendo besteira ou usar esse tempo para criar algo que vai te trazer retorno. A decisão é sua. Outro ponto é entender que investidor joga o jogo do longo prazo. Ele não cai na armadilha do resultado rápido o tempo todo. Sabe plantar, regar, esperar a colheita. É por isso que os ricos crescem enquanto a maioria se cansa. Eles não querem só gratificação imediata, querem liberdade duradoura. No fundo, pensar como investidor é um estilo de vida. É colocar o raciocínio de multiplicar em tudo o que você faz. É parar de ver dinheiro apenas como troca por coisas e passar a enxergar como ferramenta de crescimento. E quer saber a parte mais incrível? Qualquer um pode começar hoje, mesmo sem milhões no banco. Basta mudar a pergunta que guia suas decisões. Em vez de quanto custa, comece a perguntar: quanto rende para minha vida? O raciocínio de longo prazo, plantar hoje para colher depois. Uma das maiores diferenças entre quem enriquece e quem vive sempre no aperto está no raciocínio de longo prazo. Enquanto a maioria quer tudo para ontem, resultado rápido, prazer imediato, dinheiro fácil, os ricos jogam outro jogo. Eles sabem que é preciso plantar hoje para colher amanhã. Eu gosto de pensar nisso como uma horta. Se você planta uma semente hoje, não adianta acordar amanhã e esperar ver a árvore carregada de frutos. Vai levar tempo, vai exigir cuidado, paciência e disciplina. Mas, quando a colheita vem, ela não é só abundante, é contínua. A cada safra, você tem mais sementes para replantar, e o ciclo vai se multiplicando. O problema é que a maioria não tem paciência para esperar. Prefere gastar tudo agora, prefere o prazer do momento em vez da tranquilidade do futuro. É por isso que tanta gente troca liberdade por uma satisfação instantânea que dura pouco e custa caro. É como comer a semente antes dela virar árvore. Eu mesmo já cometi esse erro várias vezes. Mas quando virei a chave e comecei a investir, percebi que o jogo era outro. A cada escolha que eu fazia pensando no futuro, eu estava construindo uma vida mais leve e segura. Um pequeno valor guardado todo mês, um projeto que parecia pequeno no início, um livro lido no silêncio da madrugada, tudo isso virou patrimônio, conhecimento e liberdade lá na frente. O raciocínio de longo prazo é como uma bússola. Ele te ajuda a não se perder no imediatismo e a manter o foco no que realmente importa. Os ricos sabem que não é sobre o agora, é sobre o que vem depois. E é por isso que eles estão sempre um passo à frente, porque enquanto os outros só querem o presente, eles estão ocupados construindo o futuro. E aqui vai a reflexão: você prefere gastar suas sementes hoje em prazeres momentâneos, ou plantar para colher frutos que podem alimentar você e sua família por gerações? O segredo é confiar no processo. Quando a gente fala de pensar no longo prazo, pode até parecer papo teórico. Mas não é não. Existem pessoas de carne e osso que provaram, na prática, como esse raciocínio muda destinos. E eu quero te mostrar 3 nomes que são referência nesse jogo: Luiz Barsi, Warren Buffett e Thiago Nigro. Começando pelo nosso gigante brasileiro, Luiz Barsi. Filho de imigrantes pobres, começou a vida como engraxate. Não herdou fortuna, não nasceu em berço de ouro. O que ele tinha era visão e disciplina.
Em vez de gastar o pouco que ganhava, ele começou a investir em ações, acreditando que aquelas empresas cresceriam no futuro. Hoje, Barsi é conhecido como o Warren Buffett brasileiro e é o maior investidor pessoa física da bolsa no país. Tudo isso porque escolheu plantar sementes quando todo mundo dizia que era impossível. Falando em Warren Buffett, ele é praticamente a personificação do pensamento de longo prazo. Comprou suas primeiras ações ainda adolescente e nunca mais parou de investir. Buffett sempre repetiu a ideia de que a bolsa é um mecanismo de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. E olha, ele não mentiu. Com sua estratégia de investir em negócios sólidos e esperar o tempo trabalhar a favor, construiu uma fortuna bilionária e se tornou um dos homens mais respeitados do planeta. E para trazer para o cenário atual, temos o Thiago Nigro, o primo rico. Ele poderia ter seguido o caminho comum, gastar tudo, viver de aparência, se endividar. Mas escolheu aprender sobre finanças, investir cedo e compartilhar sua jornada. Hoje, além de ter construído sua liberdade financeira, inspira milhões de brasileiros a sair da corrida dos ratos e começar a investir. Esses três caras mostram, cada um à sua maneira, que não existe mágica. O que existe é mentalidade certa, paciência e disciplina. Eles provaram que o segredo não é correr atrás de resultados imediatos, mas confiar no processo de plantar hoje e colher lá na frente. E a lição que fica é simples: se eles conseguiram, você também pode. Talvez não comece grande, mas, com o tempo, as pequenas sementes que você planta podem virar árvores enormes que vão te dar sombra e frutos por toda a vida. Parte 3. O caminho para a liberdade. Depois de entender como funciona o jogo e descobrir como os ricos pensam, chega a hora mais esperada: trilhar o caminho para a liberdade. E olha, deixa eu te falar, liberdade não é só ter dinheiro no bolso. Liberdade é acordar de manhã e poder escolher o que você quer fazer com o seu dia, sem um chefe gritando, sem boleto te sufocando, sem viver preso na rodinha da corrida dos ratos. Eu lembro da primeira vez que senti um gostinho disso. Foi quando recebi um pagamento que não veio de horas extras, nem de um mês inteiro de trabalho duro. Veio de algo que eu tinha construído antes e que continuava rodando sozinho. Cara, aquilo foi libertador. Eu pensei, é isso. É assim que eu quero viver minha vida. E é exatamente esse o próximo passo dessa jornada: te mostrar como criar fontes de renda, como montar um plano realista de saída da corrida dos ratos e como proteger sua riqueza para não perder tudo depois de conquistado. Porque não adianta nada chegar lá e deixar escorrer pelos dedos. O caminho da liberdade não é feito de atalhos milagrosos, mas de escolhas inteligentes, consistentes e estratégicas. Cada decisão é um tijolo colocado nessa estrada. E, quanto mais consciente você fica, mais rápido chega ao destino. Nesta parte, você vai ver que não importa se você está começando pequeno ou já tem algo construído, sempre existe um próximo passo rumo à independência financeira. O segredo é aplicar, testar, ajustar e nunca parar. Capítulo 7. Criando suas fontes de renda. Se tem um ponto de virada na vida financeira de qualquer pessoa é quando ela entende que uma única fonte de renda nunca vai ser suficiente. O salário pode até pagar as contas do mês, mas dificilmente vai te dar liberdade. Os ricos já sacaram isso há muito tempo. Eles não vivem de um contra-cheque, eles vivem de múltiplas fontes de renda que funcionam como rios diferentes desaguando no mesmo mar. Eu lembro do dia em que caiu minha ficha sobre isso. Até então, eu dependia só do meu trabalho formal, e qualquer susto, uma demissão, um imprevisto, uma crise, era o suficiente para me deixar desesperado. Quando comecei a criar outras formas de ganhar dinheiro, mesmo que pequenas no início, foi como se eu tivesse aberto janelas de oxigênio numa sala abafada. A sensação de alívio é indescritível. Criar novas fontes de renda não é só coisa de milionário, é algo totalmente acessível. Pode ser um negócio digital, um trabalho paralelo, um investimento, uma ideia criativa que gera retorno enquanto você dorme. O importante é ter clareza de que quanto mais pilares você construir, mais estável vai ser sua vida financeira. Neste capítulo, a gente vai explorar caminhos práticos para você sair da dependência de um único salário e começar a construir sua própria rede de segurança. Vou te mostrar que não importa se você está começando pequeno ou sem muito capital, existem opções para todos os bolsos e perfis.
Afinal, liberdade financeira não nasce de um único fluxo de dinheiro, mas da soma de várias correntes trabalhando juntas. E a partir de agora, você vai aprender como começar a criar as suas fontes que qualquer pessoa pode começar hoje. Muita gente acha que para criar novas formas de ganhar dinheiro precisa de muito capital, contatos poderosos ou ideias geniais. Só que isso é mito. A verdade é que existem várias fontes de renda que qualquer pessoa pode começar hoje, mesmo com pouco ou quase nada de recurso. O que você precisa de verdade é mentalidade aberta e vontade de agir. Um exemplo simples: trabalho digital. Hoje em dia, com um celular na mão e internet, dá para criar conteúdo, vender como afiliado, oferecer serviços online, prestar consultoria ou até montar uma lojinha virtual. Eu comecei exatamente assim, com um blog que parecia pequeno, mas que virou uma renda recorrente. Outra opção são os investimentos acessíveis. Muita gente acha que investir é só para rico, mas hoje você consegue começar com poucos reais em renda fixa, fundos imobiliários ou até ações. Não vai te deixar milionário da noite pro dia, mas é um passo para plantar sementes que vão crescer lá na frente. E tem também a boa e velha economia compartilhada. Já pensou em alugar um quarto extra da sua casa? Vender coisas que você não usa mais? Oferecer um serviço na sua comunidade ou até usar aplicativos de entrega e transporte para gerar uma grana a mais? Tudo isso é renda extra que pode virar o início de um novo caminho. O segredo é parar de pensar só em trabalhar mais horas e começar a pensar em como criar fontes que se somam umas às outras. Pode ser algo pequeno hoje, mas no longo prazo vir um fluxo constante de dinheiro entrando de diferentes lados. E deixe eu reforçar, não é sobre começar grande, é sobre começar de onde você está, com o que você tem. O importante é dar o primeiro passo e sair da dependência de uma única renda. Porque é justamente essa ação inicial que abre espaço para as oportunidades maiores. Escolha o caminho que combina com você. Quando a gente decide criar novas formas de ganhar dinheiro, é normal bater aquela dúvida: por onde eu começo? Afinal, hoje existem várias opções: o mundo digital, o mercado físico e os investimentos. A grande sacada é entender que não existe certo ou errado, existe o que combina com você. Se você curte tecnologia, criatividade e gosta da ideia de trabalhar de qualquer lugar, o digital pode ser sua praia. Vender como afiliado, criar um curso online, trabalhar com marketing de conteúdo ou até abrir uma loja virtual são caminhos que não exigem tanto dinheiro no início, mas pedem dedicação e estratégia. Eu comecei por aqui e posso te garantir, com consistência, o digital abre portas incríveis. Já o mundo físico é para quem gosta de lidar com pessoas cara a cara. Pode ser abrir um pequeno comércio, prestar serviços na sua comunidade ou até revender produtos. Dá mais trabalho operacional, é verdade, mas também pode trazer retorno rápido e palpável. Se você é do tipo que gosta de ver o negócio acontecendo bem diante dos seus olhos, esse pode ser o seu estilo. E claro, temos os investimentos. Esse é o caminho de quem quer plantar hoje e colher amanhã, de forma mais silenciosa, mais poderosa. Pode começar pequeno, com renda fixa, fundos imobiliários, ações ou até criptomoedas. Aqui o jogo é mais de paciência do que de correria, mas é exatamente isso que faz dele um dos pilares da liberdade financeira. No fim, a escolha não precisa ser única. Você pode começar no digital, ter algo físico e ainda investir uma parte do que ganha. É como montar um prato equilibrado, um pouco de cada lado deixa tudo mais sólido e seguro. O que importa é você escolher um caminho que tem a ver com seu perfil e começar. Porque, sinceramente, pior do que escolher errado é não escolher nada e continuar parado. O princípio da diversificação inteligente. Uma das maiores lições que eu aprendi na minha caminhada foi essa: não colocar todos os ovos na mesma cesta. Parece clichê, mas é exatamente o que eu chamo de diversificação inteligente. E não é sobre sair criando mil coisas sem sentido, mas sim construir várias fontes de renda que se complementam e deixam sua vida financeira muito mais estável. Hoje, por exemplo, eu trabalho com blogs, programas de afiliados, monetização de canais no YouTube e também com investimentos. Cada uma dessas áreas tem sua lógica, seu ritmo e seu potencial, mas juntas formam uma rede de proteção.
Se um lado tá mais fraco, o outro segura as pontas. É como ter vários rios alimentando o mesmo mar, mesmo que um seque, os outros continuam levando água. O erro da maioria é depender de uma única fonte. A pessoa coloca toda a sua fé num emprego, num cliente ou até num único negócio. E aí, quando dá ruim, não tem para onde correr. Eu já vivi isso e sei o quanto é sufocante. Foi só quando comecei a diversificar que senti aquela sensação de respirar fundo e pensar, agora tô no caminho certo. Mas deixe eu reforçar, diversificar não é bagunçar. É escolher caminhos estratégicos, alinhados com seus objetivos e com seu perfil. No meu caso, o digital foi a base, mas eu não fiquei preso só nele. Usei parte dos ganhos para investir, reinvesti em novas ideias, e assim fui construindo um portfólio que cresce junto comigo. O resultado? Paz. Porque eu sei que minha liberdade não depende de uma única engrenagem. E é isso que os ricos fazem também, criam múltiplos pilares que sustentam sua vida, independente do cenário. Então, se eu puder te dar um conselho prático, é esse: comece pequeno, mas comece a diversificar de forma inteligente. Escolha algo para começar hoje, depois vá ampliando aos poucos. No longo prazo, essa rede de fontes de renda vai ser o que vai te dar segurança de verdade. Capítulo 8. O plano de saída da corrida dos ratos. Até aqui a gente falou sobre o jogo, sobre mentalidade, sobre criar fontes de renda e diversificar. Mas agora chegou a parte mais importante: como sair de vez da corrida dos ratos. Porque não adianta só saber que está preso na rodinha, é preciso ter um plano claro de fuga. Eu lembro bem do momento em que percebi isso. Eu já tinha começado a ganhar com blogs, programas de afiliado, YouTube e investimentos, mas ainda me sentia preso naquela sensação de trabalhar muito e não avançar. Foi só quando sentei, organizei minhas metas e tracei uma estratégia que as coisas começaram a andar de verdade. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nesse capítulo, um passo a passo prático para você planejar sua saída. Não é teoria de livro de autoajuda, é prática de vida real. Vamos falar sobre como definir metas financeiras claras, como criar uma estratégia simples para gerar, multiplicar e proteger seu dinheiro e como medir seu progresso para não se perder no caminho. A ideia aqui não é correr feito louco, mas sim andar com direção. Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece certo. E é justamente por isso que muita gente se perde, trabalham duro, mas sem uma rota definida. Neste capítulo você vai montar, junto comigo, o mapa da sua liberdade. E, olha, quando você vê tudo no papel e percebe que é possível, a sensação é quase mágica. Não tem nada mais poderoso do que ter clareza. Então bora, porque o que eu quero é que você leia essas próximas páginas já pensando, esse é o meu plano de saída, e eu vou colocar em prática agora. Definindo metas financeiras claras. Se tem uma coisa que mudou meu jogo foi entender que dinheiro sem direção é igual barco sem leme, você até se movimenta, mas não chega a lugar nenhum. É por isso que o primeiro passo do plano de saída da corrida dos ratos é definir metas financeiras claras. Eu já vivi a fase do quero ganhar mais dinheiro. Mas sabe o que acontecia? Mesmo quando eu ganhava um pouco mais, parecia que nada mudava. Por quê? Porque a meta era vaga demais. Só quando comecei a colocar no papel quanto eu queria, para que em quanto tempo, é que a coisa ficou séria. Uma meta clara não é quero ficar rico. Isso é sonho. Uma meta clara é quero juntar 10 mil em 12 meses para começar a investir em fundos imobiliários. Ou então, quero gerar 2 mil por mês em renda passiva nos próximos 3 anos. Viu a diferença? É específico, mensurável e tem prazo. E sabe o que é mais curioso? Quando você define uma meta desse jeito, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Você passa a enxergar oportunidades que antes não via, porque agora tem foco. É como quando você decide comprar um carro de uma cor específica e, de repente, começa a ver esse carro em todo lugar. As oportunidades sempre estiveram lá, só que agora seu cérebro está preparado para enxergar. Eu comecei pequeno. Minha primeira meta foi criar uma renda extra com meus blogs que pagasse a conta de internet. Simples, direto, possível. Quando consegui, dobrei a meta.
Depois tripliquei. E assim fui crescendo passo a passo. O segredo é esse: clareza gera ação. Quando você sabe exatamente o que quer, fica muito mais fácil traçar os próximos passos e medir se está chegando lá ou não. Então, antes de sair correndo atrás de qualquer ideia, pare e se pergunte: qual é a minha meta financeira clara hoje? Escreva, detalhe, dê prazo. É aí que o plano começa a ganhar vida. Estratégia de construção de patrimônio em 3 etapas: gerar, multiplicar e proteger. Se eu pudesse resumir todo o processo de construir riqueza em um mapa simples, seria esse: gerar, multiplicar e proteger. 3 etapas que parecem óbvias, mas que pouca gente segue de verdade. E é justamente por isso que tanta gente trabalha a vida inteira e não constrói nada sólido. A primeira etapa é gerar. Aqui não tem segredo, é colocar dinheiro para dentro. Pode ser através de um emprego, de um negócio, de freelas, de renda extra, o importante é criar fluxo de entrada. Sem isso, não tem jogo. Só que aqui já entra a diferença: não basta gerar e gastar tudo, é preciso gerar com intenção de usar parte desse dinheiro para a próxima etapa. A segunda é multiplicar. É nessa fase que a mágica começa a acontecer. Em vez de deixar o dinheiro parado ou gastando em passivos, você direciona ele para ativos que crescem com o tempo. Investimentos, negócios, fontes de renda passiva. É como plantar sementes: cada real pode virar uma árvore, que depois dá frutos e ainda mais sementes. É aqui que os ricos brilham, porque entendem que não é sobre trabalhar mais, mas sobre fazer o dinheiro trabalhar. E a terceira, que muita gente esquece, é proteger. Não adianta nada gerar e multiplicar se você deixa tudo vulnerável. Proteger é ter uma reserva de emergência, diversificar investimentos, cuidar dos riscos. É como construir uma casa: você levanta as paredes, gera, coloca os móveis, multiplica, mas se não tiver um telhado firme, proteger, qualquer tempestade leva tudo embora. Essa estratégia em 3 passos parece simples, mas é poderosa porque cria uma lógica clara para você seguir. Eu mesmo só comecei a sentir de verdade que estava construindo patrimônio quando parei de viver só no modo gerar e comecei a multiplicar e proteger. Foi aí que a sensação de liberdade deixou de ser um sonho distante e virou algo concreto. Então guarda isso: gerar é o começo, multiplicar é o motor, proteger é a garantia. Esse é o ciclo que transforma esforço em riqueza duradoura. Como medir seu progresso? Deixa eu te contar uma verdade que muita gente ignora: o que não é medido, não é melhorado. É fácil se perder no meio do caminho se você não tiver como acompanhar seus passos. Por isso, tão importante quanto traçar metas financeiras é saber como medir seu progresso. Eu já caí na armadilha de achar que estava indo bem só porque estava trabalhando muito. Mas quando fui olhar de perto, nada mudava de verdade. Salário entrando, contas saindo, dívida rodando. A sensação era de correr sem sair do lugar. Foi aí que percebi que eu precisava ter números claros e acompanhar de perto o que estava acontecendo. Medir o progresso não significa complicar. Pode começar com coisas simples: quanto você ganha, quanto gasta, quanto sobra e quanto está sendo investido todo mês. Parece básico, mas só de ter isso anotado você já enxerga onde está o furo e onde pode melhorar. Outra coisa que fez diferença para mim foi criar pequenos marcos. Tipo, pagar uma dívida, montar a reserva de emergência, bater a primeira meta de renda extra, alcançar determinado valor em investimentos. Cada conquista dessas é um sinal de que você está no caminho certo. E olha, comemorar essas vitórias é combustível para continuar. E claro, tem o olhar de longo prazo. Pergunte-se: hoje eu estou mais próximo da liberdade financeira do que estava há 6 meses? O que mudou? Se a resposta for sim, parabéns. Se for não, tá na hora de ajustar a rota. Porque progresso não é só esforço, é direção. No fim das contas, medir seu progresso é como usar um GPS na estrada. Você sabe onde está, sabe para onde vai e consegue corrigir se errar o caminho. Sem isso, qualquer estrada parece certa, até a que te leva pro lugar errado. Capítulo 9. Proteção e mentalidade de riqueza. Construir riqueza não é só sobre ganhar e multiplicar dinheiro.
O verdadeiro jogo começa quando você aprende a proteger o que já conquistou. De nada adianta plantar, colher e ver tudo escorrer pelos dedos porque não cuidou direito. É como encher um balde furado, não importa o quanto você coloca, sempre vai vazar. Eu precisei aprender isso na Marram. No começo, eu só pensava em gerar renda e investir. Mas aí percebi que, se eu não criasse uma reserva, se eu não me organizasse, qualquer imprevisto poderia me jogar de volta para a estaca zero. Foi aí que entendi, riqueza não é só número na conta, é também segurança, consistência e mentalidade. E aqui entra um ponto poderoso, a mentalidade de riqueza. Porque proteger não é apenas segurar dinheiro, é saber tomar decisões inteligentes, não se deixar levar pela emoção, não cair em armadilhas de consumo ou em investimentos milagrosos. É ter clareza de que a verdadeira liberdade vem de estabilidade. Neste capítulo, a gente vai falar sobre como criar essa blindagem na sua vida financeira. Vamos falar de reserva de emergência, de diversificação, de gestão de riscos e, acima de tudo, de como desenvolver uma mentalidade que sustenta a riqueza no longo prazo. Porque, no fim das contas, ser rico de verdade não é só conquistar, é manter, crescer e viver tranquilo sabendo que o que você construiu está protegido. Como manter a mentalidade rica mesmo quando o patrimônio cresce? Uma das maiores armadilhas da vida financeira não é começar sem nada, é construir patrimônio e depois perder a mentalidade que fez você chegar lá. Muita gente, quando começa a ver dinheiro entrando, relaxa, se distrai, acha que já venceu. E é aí que mora o perigo. O mesmo pensamento que cria riqueza é o que mantém a riqueza. Eu já vi isso de perto. Pessoas que começaram do zero, construíram algo grande, mas, quando o patrimônio cresceu, mudaram a postura. Trocaram a disciplina pela ostentação, o foco pelo ego, a estratégia pela emoção. Resultado? Voltaram à estaca zero mais rápido do que imaginaram. Porque dinheiro sem mentalidade certa é como castelo de areia, basta a primeira onda e tudo desmorona. A mentalidade rica não é sobre quanto você tem na conta, mas sobre como você pensa, decide e age com o que tem. É continuar enxergando o dinheiro como ferramenta, e não como troféu. É seguir investindo, aprendendo, diversificando, mesmo quando já não existe mais a pressão de pagar boletos. Os ricos de verdade sabem que manter a mente no lugar é mais importante do que o número na conta. É como dirigir um carro potente, quanto mais velocidade você ganha, maior precisa ser o cuidado. Crescer exige responsabilidade, porque os erros também crescem junto. E aqui está o segredo: humildade e disciplina. Continuar agindo com inteligência, como se ainda estivesse no processo de construção. Celebrar conquistas, sim, mas nunca cair na ilusão de que já sabe tudo ou que o jogo acabou. Porque o jogo da riqueza não tem linha de chegada, é uma corrida de consistência. No fim, manter a mentalidade rica é lembrar que a verdadeira abundância não está só no patrimônio, mas no jeito como você pensa sobre ele. Porque dinheiro pode ir e vir, mas a mentalidade certa fica com você para sempre. Armadilhas da ostentação e como evitá-las. É impressionante como a gente vê, quase todo dia, notícias de influenciadores que viviam ostentando na internet e hoje estão completamente quebrados. Carrões de luxo, viagens milionárias, mansões, festas e, de repente, tudo some. Por quê? Porque não souberam lidar com o dinheiro. A armadilha da ostentação é sedutora. Quando o patrimônio começa a crescer, dá aquela vontade de mostrar para o mundo que você chegou lá. Comprar o relógio caro, postar a viagem internacional, viver de aparência. O problema é que, quando o foco passa a ser impressionar os outros em vez de construir uma base sólida, o castelo desmorona rápido. Eu mesmo já senti essa tentação. Quando comecei a ganhar mais, pensei, agora sim, vou trocar de carro, vou gastar mais, vou viver como os ricos. Mas, olha só a ironia, os verdadeiros ricos não ficam torrando tudo em ostentação. Eles sabem que cada escolha errada pode corroer anos de esforço. É por isso que eles continuam investindo, mesmo quando já têm muito. E aqui está a grande sacada: ostentar não é sinal de riqueza, é sinal de fragilidade. Quem precisa provar demais normalmente está escondendo um vazio. Já quem é realmente rico, no bolso e na mente, não precisa disso.
prefere mostrar resultados sólidos, consistência e liberdade. Então, como evitar essa armadilha? Primeiro, lembra sempre que dinheiro é ferramenta, não troféu. Depois, cria regras pessoais. Antes de gastar em algo de status, pensa se seus ativos já bancam aquilo. Se sim, beleza, aproveita. Se não, segura a onda. É muito melhor esperar e comprar com paz do que ostentar e viver com medo de perder tudo. No fim, o que derruba não é o luxo em si, mas a falta de mentalidade para lidar com ele. Por isso, nunca esqueça, a verdadeira riqueza é silenciosa, mas a ostentação barulhenta geralmente anuncia uma queda. O valor da paz financeira, liberdade acima de luxo. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi depois de muitos tombos. Não existe luxo que pague a sensação de deitar a cabeça no travesseiro sem preocupação com boleto atrasado. A verdadeira riqueza não está no carro importado, no relógio caro ou na viagem de primeira classe. A verdadeira riqueza é a tal da paz financeira. Eu já vivi os dois lados. Já tive momentos em que queria mostrar para o mundo que estava bem de vida, comprando coisas só para impressionar. Mas sabe o que vinha junto? Ansiedade, medo de não conseguir manter o padrão e a sensação de estar sempre correndo atrás da próxima fatura. Foi só quando escolhi a liberdade acima do luxo que comecei a sentir de verdade o gosto da tranquilidade. A paz financeira é saber que, se amanhã você perder o emprego ou seu negócio der uma balançada, você não vai desmoronar. É ter reserva de emergência, é ter ativos gerando renda, é saber que sua vida não depende de um único pilar. Essa segurança vale mais do que qualquer ostentação que dura pouco. E olha, não tô dizendo para você nunca aproveitar o dinheiro ou viver se privando. Muito pelo contrário. A diferença é que quando você busca primeiro a liberdade, o luxo pode vir como consequência natural, e aí ele não pesa, não assusta, não vira prisão. É só escolha. No fim, o valor da paz financeira é simples: dormir tranquilo, viver leve e ter poder de decisão. Porque de nada adianta andar de carrão na rua se, por dentro, você tá em pedaços. Prefiro 1000 vezes a liberdade silenciosa de uma vida segura do que o barulho vazio da ostentação. Conclusão, o convite final. Chegamos até aqui juntos, e eu quero te dizer uma coisa importante: esse livro não é um ponto final, é só o começo. Tudo o que você leu até agora não serve de nada se ficar só na teoria. O verdadeiro valor está em agir, em colocar em prática, em dar o primeiro passo hoje, mesmo que seja pequeno. Eu sei como é fácil fechar um livro e voltar para a rotina, como se nada tivesse acontecido. Mas eu também sei que, se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe uma chama acesa, aquela voz dizendo: eu posso mais, eu quero mais, eu mereço mais. E é exatamente isso que eu quero reforçar: você tem o poder de mudar seu jogo. Esse é o meu convite final. Não espere a hora perfeita, não espere ter tudo sob controle, não espere o amanhã. Comece agora. Defina sua primeira meta, crie sua primeira fonte de renda, faça a sua primeira escolha inteligente. Porque o futuro não vai ser escrito por acaso, vai ser construído pelas decisões que você toma hoje. Lembre-se, não se trata de sorte, de fórmulas mágicas ou de nascer com privilégios. Se trata de raciocinar como os ricos, de mudar a forma como você pensa sobre dinheiro, tempo e liberdade. Essa é a chave que abre todas as portas. Então, de coração, eu te convido, use esse conhecimento, coloque em prática e construa a sua própria história de abundância. Porque, no fim das contas, ninguém pode viver esse futuro por você. Ele está, literalmente, nas suas mãos. Não é sobre quanto você ganha, é sobre como você pensa. Deixa eu te falar algo que mudou completamente meu jogo: riqueza não começa no bolso, começa na cabeça. Tem gente que ganha muito e continua quebrada, e tem gente que ganha pouco, mas consegue crescer, investir e prosperar. Por quê? Porque não é sobre quanto você ganha, é sobre como você pensa. Eu mesmo já tive fases de ganhar mais, e mesmo assim, continuar sufocado. O dinheiro entrava, mas saía na mesma velocidade, porque minha mentalidade ainda era de gastar, de compensar, de viver de impulso. Só quando eu virei a chave e comecei a pensar diferente, em criar ativos, em plantar sementes, em construir no longo prazo, é que a coisa começou a andar de verdade.
E é curioso, porque a maioria acredita que a solução é sempre ganhar mais. Mas, se você não muda a mentalidade, não adianta. É como encher água num balde furado. Pode aumentar a torneira, pode dobrar o fluxo, no fim continua vazando. Já quando você ajusta a forma de pensar, até um fluxo menor pode virar base para algo gigante. O raciocínio rico não é esperar ter muito para começar, mas usar bem o que já tem hoje. É transformar cada real em semente, cada escolha em alicerce, cada ação em passo rumo à liberdade. E quando você pensa assim, o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser ferramenta. Então guarda isso no coração, a diferença não tá no contra-cheque, tá na cabeça. Porque, no fim das contas, quem vence o jogo da riqueza não é quem corre mais, mas quem pensa melhor. Aplique pelo menos uma ideia hoje. Se tem uma coisa que eu quero deixar como reforço final é isso, não espere o momento perfeito, aplique pelo menos uma ideia hoje. Não precisa ser nada grandioso, não precisa ser revolucionário. O importante é sair da inércia e dar o primeiro passo. Eu sei como é fácil ler um livro, assistir um vídeo ou ouvir uma palestra e pensar, nossa, faz sentido, vou aplicar um dia. Mas sabe o que acontece? Esse um dia nunca chega. A vida vai passando, as urgências aparecem, e você continua preso na mesma rotina. Por isso eu te faço esse convite, escolha uma ação simples e faça ainda hoje. Pode ser anotar suas metas financeiras, abrir uma conta numa corretora, começar a guardar uma porcentagem do que ganha, planejar uma fonte de renda extra ou até reorganizar seus gastos. Não importa o tamanho, o que importa é o movimento. Porque cada ação pequena é como empurrar uma pedrinha que, lá na frente, vira uma avalanche de resultados. Eu mesmo comecei assim, com passos minúsculos. Mas esses pequenos gestos, repetidos com consistência, mudaram completamente minha vida. E se funcionou para mim, pode funcionar para você também. Então aqui vai o meu convite sincero, não deixe esse conhecimento ficar só na sua cabeça. Transforme em prática. Hoje, não amanhã. Porque a liberdade que você tanto deseja começa exatamente no momento em que você decide agir. O primeiro passo é o mais importante. Chegou a hora de encerrar esse ciclo, mas não de fechar a sua jornada. Tudo o que você leu aqui foi pensado para abrir sua cabeça e mostrar que existe um caminho fora da roda viva da corrida dos ratos. E, olha, não é um caminho reservado para os escolhidos. É um caminho aberto para qualquer pessoa que tenha coragem de pensar diferente e agir de forma inteligente. Eu sei que mudar não é fácil. Dá medo, dá preguiça, dá aquela vontade de deixar para depois. Mas a verdade é que você não precisa dar 10 passos de uma vez. Precisa dar só um passo agora. O primeiro. Aquele que parece pequeno, mas que muda a direção inteira da sua vida. E para fechar, eu quero deixar ecoando na sua mente a frase que resume tudo o que falamos até aqui. A verdadeira riqueza começa na mente. E o primeiro passo fora da corrida dos ratos começa agora, com você. Guarda isso no coração e lembra sempre, o poder de mudar não está em ninguém de fora. Tá aí dentro, esperando só pela sua decisão.